Nos diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 27. Assim nos diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne de sua caça. Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho. Bendito seja Deus, a tua palavra. Complete-a, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluias. Amados, antes de entrarmos aqui dentro do texto, onde o Espírito de Deus tem algo muito sério para falar conosco nesta leitura, nós vamos voltar um pouco na história. Esaú e Jacó eram filhos de Isaque e Rebeca. Isaque, o filho da promessa, Isaque, o filho de Abraão e Sara. E esses dois filhos, meus amados, a Bíblia nos conta que ainda no ventre de sua mãe Rebeca, eles guerreavam dentro daquele ventre. Eles guerreavam fortemente dentro daquele ventre. E quando chega o nascimento dessas crianças, a Bíblia nos conta que Jacó, ele vem amarrado, ele vem preso ao calcanhar de Esaú. E meus amados, a história vai continuando. Quando esses meninos vão crescendo e Esaú, ele prefere estar no campo, ele estar mais direcionado ali nas caças, ele sai para o campo para pegar a sua caça, trazer, preparar-lhe o seu guisado e deste mesmo guisado servir ao seu pai. Ele era desta natureza, do campo. Ao passo que Jacó, ele já tinha aquela vida mais pacata, aquela vida mais tranquila, preferia estar mais dentro de casa, era aquela pessoa mais centrada, mais quietinho dentro de casa. E meus amados, voltando aqui ao texto que nós lemos, quando a Bíblia nos relata que Esaú, em um desses momentos, quando ele está voltando do campo, ele vem exausto e muito faminto. A Bíblia não descreve aqui quanto tempo ele esteve lá pelo campo, quanto tempo que ele estava ali à procura das caças. O fato é que a Bíblia deixa muito claro que ele volta, e ele volta muito cansado, exausto, faminto. Talvez naquele momento ele estivesse ali totalmente exaurido e ele vê naquele momento Jacó já preparado ali um guisado muito saboroso. Jacó já tinha uma mesa farta, um alimento muito saboroso. E naquele momento, então, Esaú, nessa condição de faminto e cansado, exaurido da sua caminhada, da sua exaustiva caminhada pelo campo, ele pede a Jacó: me dá um pouco deste seu guisado, me dá um pouco deste seu alimento. E Jacó, naquele momento, ele então reage a este pedido. E ele diz: olha, eu te darei deste guisado, eu te darei desta comida se você me der o direito de
filho mais velho, ou o direito da primogenitura. Amados, antes de continuarmos aqui no texto, o que era o direito da primogenitura ou o direito de um filho mais velho? Esta era uma posição, meus amados, muito elevada dentro da casa, no meio dos patriarcas. O filho mais velho, ele herdava, após a morte do pai, ele herdava o direito de administrar a casa, ele herdava do pai o sacerdócio do lar, ele herdava do pai, ele se tornaria, na verdade, o cabeça da família, era ele quem direcionava, era ele quem conduzia, ele passava a ser o líder da família. Então este era o direito da primogenitura. O filho mais velho, ele já nascia com esta herança. Note isso, ele já nascia com esta herança, com este direito. Após a morte do pai, ele então adquiria esta herança de exercer a sua primogenitura dentro da sua casa, dentro do seu clã. Ele então passa a ser o líder, o sacerdote, o administrador, o que toma as rédeas e a direção de todo o seu clã. E então, amados, naquele momento, quando chega Esaú, como a Bíblia descreve, cansado, exaurido, com muita fome, e ele encontra ali aquela mesa já preparada, aquela mesa farta. E então ele pede daquele bocado que já estava preparado. E Jacó, de imediato, em resposta ao seu pedido, Jacó logo diz: eu te darei sim, se você me der antes o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. E ali, meus queridos, aquele homem, Esaú, ele, naquele instante, tudo que ele foca é a sua fome. Tudo que ele consegue olhar era o que estava diante dos teus olhos, aquela mesa farta, aquela mesa abundante, aquele guisado saboroso e cheiroso. E quando ele olha para aquilo, ele então simplesmente despreza a sua primogenitura, ele despreza o seu lugar, a sua posição de filho mais velho, e ele declara de uma forma muito tremenda, ele simplesmente, amados, sem pestanejar, ele diz para Jacó: do que me adianta, para que me serve o direito de filho mais velho? Dá-me desta comida, dá-me deste guisado. Irmãos, eu vou repetir o que a Bíblia diz, a palavra que Esaú declarou. Para que me serve o meu direito de primogenitura? Em outras palavras, para que me serve esta herança se eu estou faminto, se a bandeja já está preparada, se a mesa já está aqui diante de mim? E Esaú, naquele momento, ele olhou para aquilo que estava a fome. Ele olhou aquilo que ia saciar a sua carne. E Jacó então ainda insiste: mas você vai jurar pelo Senhor, jure pelo Senhor, que o seu direito de filho mais velho será meu. E meus queridos, e mais uma vez ali, Esaú, ele mantém a sua palavra. Do que adianta? Para que me serve esse direito? E naquele momento, quando ele jura para Jacó, então Jacó serve a Esaú da mesa, serve para ele da bandeja, serve para ele do guisado que ele havia preparado. E depois então que Esaú se fartou, depois que Esaú se encheu daquele alimento, depois que a sua carne foi saciada, a Bíblia diz que ele então seguiu o seu caminho e desta maneira ele desprezou o seu direito, a sua herança de primogenitura, a sua herança de filho mais velho. Amados, eu quero trazer algo ao seu coração muito sério nesta noite. E eu confesso para você, meus queridos, que desde o momento que o Espírito de Deus começou a revelar esta palavra no meu espírito, a minha alma tem estado diante do Senhor constantemente em oração,
e clamando ao Senhor pela sua misericórdia sobre a minha vida. E eu quero agora trazer bem detalhadamente essa situação, este ocorrido, e trazer isso, meus amados, para o nosso mundo natural. Vamos voltar aqui, amados, lá no ponto, quando Esaú volta da sua caça, volta do campo, exaurido, faminto, e ele encontra ali aquela mesa já preparada, aquela bandeja preparada. Amados, algo aqui muito profundo que Deus quer nos advertir, já logo de início, meus queridos, o quanto nós precisamos estar atentos, vigilantes. Meus amados, anote bem o que Deus quer trazer ao seu coração nesta noite. O inimigo de nossas almas, ele sabe exatamente, meus amados, no momento em que nós estamos fragilizados. O inimigo, ele sabe exatamente o momento em que a nossa carne, ela está aflorada, no momento em que a nossa carne, ela está sedenta, o momento em que a nossa carne está buscando e buscando se alimentar. E eu digo isso, amados, não no nível material, no nível físico, mas espiritual. O diabo sabe exatamente, meus amados, onde nós somos vulneráveis. Ele sabe exatamente onde está a nossa fraqueza. Esaú, naquele momento, a sua carne estava faminta, a sua carne estava exausta, cansada. E, meus queridos, o Espírito de Deus nesta noite, ele nos traz essa advertência para estarmos atentos e vigilantes. Não podemos, meus amados, nos desligarmos, nos distrairmos. Porque todas as vezes que nós estivermos nessa situação, é exatamente neste lugar de vulnerabilidade que o inimigo de nossas almas, ele vem com seus ardis ataques. E eu quero dizer para você, debaixo da cobertura do sangue de Cristo Jesus, quando você sentir a sua carne querendo, a sua carne pedindo, não ceda, meus amados, não abra mão da sua herança, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida, para dar lugar à sua carne. Quantos estão alimentando a carne nesse momento? Quantos, meus queridos, saíram, abandonaram a mesa do Senhor, se alimentaram da mesa e desprezaram a herança, o direito de estar com Cristo. Aleluias. E seguindo aqui, meus queridos, quando Esaú, ele se enche, ele se alimenta daquele guisado, a Bíblia diz, meus amados, que ele segue o seu caminho. E ele então despreza. Ele olhou ali para a sua fome, ele olhou para a sua necessidade física, mas ele esqueceu de olhar para aquilo que era mais importante do que a sua necessidade física, a sua herança, o seu direito de filho mais velho. E, meus amados, seguindo um pouco mais adiante na história, nós vamos encontrar lá na frente o quanto que isso trouxe de consequências terríveis para Esaú, por ele jogar fora, desperdiçar, desprezar o seu direito de primogenitura. E, meus amados, ele segue o seu caminho, ele despreza a sua herança. Quantos hoje estão vivendo nesta condição? Quantos hoje estão abrindo mão do reino dos céus? Quantos hoje querem dar vazão para a carne, alimentar a carne? Meus queridos, atenta ao que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração nesta noite. Precisamos estar na vigilância, precisamos estar todo o tempo nos alimentando do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos alimentamos do Espírito, mais e mais a nossa alma e o nosso Espírito vai se alimentando e se agigantando em Deus. E mais enfraquecida a nossa carne vai se tornando. Quando a nossa carne, meus queridos, ela começa a gritar, quando a nossa carne quer a bandeja, quer os manjares,
nós precisamos intensificar de uma forma ainda muito mais da mesa do Pai, da presença do Pai. Porque há uma luta, há uma guerra, e nós travamos esta guerra, esta batalha constantemente. Todos os dias, todos os momentos, nós estamos em constante guerra com a nossa carne e com o Espírito de Deus. A nossa carne querendo ceder às tentações, a nossa carne querendo ceder aos banquetes, querendo ceder aos manjares. E o Espírito de Deus ali batendo constantemente a porta do nosso coração. Talvez você que está nos ouvindo nesta noite, quem sabe um dia você também usufruiu da presença do Senhor. Mas um dia você viu os banquetes, os manjares que te convidaram, os manjares que estavam prontos. E a sua carne aflorada, a sua carne sedenta, e você já exausto, cansado da batalha, cansado da espera, e você cedeu ao banquete de Satanás, você cedeu ao convite de Satanás, você cedeu às bandejas do inferno, e hoje você se encontra nesta condição, onde você não encontra mais força para se reerguer, mas o Espírito de Deus está aqui, e Ele manda dizer para você nesta noite, aleluia, eu sou o Senhor, e somente Ele tem poder de nos tirar deste lugar, só Ele tem poder de nos tirar do buraco, do abismo, para onde Satanás muitas vezes tenta nos levar. E se porventura você está neste lugar, o Senhor está aqui para te levantar, para te erguer deste lugar, aleluias. Se você cedeu aos manjares, o Senhor te chama, Ele vem te erguendo agora, com as suas mãos, o seu braço forte, para te trazer a mesa com Ele, não para comer das bolotas, dos manjares que o inferno muitas vezes traz com as suas bandejas, mas se servir das suas iguarias, do seu banquete, aleluias, do seu banquete celestial, glória, glória, glórias. E é interessante, meus amados, que quando a gente vê aqui a atitude de Jacó, muitas vezes nós até questionamos por que Jacó agiu desta maneira. Nós até ficamos, às vezes, bombardeando Jacó. E a gente olha Jacó, muito embora o nome de Jacó significa trapaceiro. E ele verdadeiramente agiu aqui com trapaça. Mas, meus amados, eu quero, como eu disse no início desta mensagem, eu quero trazer para o seu coração o exemplo desta história, o exemplo destes dois irmãos, para o lado espiritual. Amados, a Bíblia diz que Jacó, ele era aquela pessoa mais pacata, ele era aquela pessoa mais de casa, mais centrada. E sabe, meus amados, muito embora Jacó aqui ele agiu com trapaças, mas tem algo aqui, meus amados, que me faz entender, levando para o espiritual. Quando o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina a sermos prudentes, eita mistério de calabaçúbia, sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus amados, Jacó, ele agiu aqui com trapaça, mas olha como que aquele homem, ele vivia uma vida mais centrada, mais conectada, ao passo que o seu irmão estava desligado, distraído, e no seu íntimo, ele despreza o seu direito. Irmãos, nós só desprezamos aquilo, note isso no seu coração, nós só desprezamos aquilo que nós não valorizamos. Aquilo que verdadeiramente tem peso na nossa vida, aquilo que verdadeiramente é importante para nós, aquilo que verdadeiramente tem peso na nossa vida, nós não desprezamos. Nós passamos pelos embates, nós passamos pelas lutas, pelas aflições, mas nós mantemos firme, porque nós não abrimos mão
E quando nós abrimos mão, meus queridos, é porque nós já deixamos, já não estamos mais nos importando. E desta maneira tem muitos que estão vivendo, já não estão mais importando de estar na presença com o Pai. Já não sente mais vontade de estar com o Senhor. Estar com o Senhor já não é mais nada, já não é mais relevante, já não traz mais sentido. Tem muitos, meus amados, que hoje estão vivendo frios, caminhando na sua caminhada espiritual, mas caminhando, meus amados, totalmente no automático. Já não sente mais a vontade de estar com o Senhor, não sente saudades da mesa, não sente saudades de estar com o Senhor. Meus amados, quando nós nos encontramos neste lugar, e eu quero dizer algo aqui muito especial e importante, quando nós nos encontramos neste lugar, note isso, nenhum de nós estamos livres de entrarmos neste lugar, neste caminho, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e quando nós começamos a nos sentir nesta maneira, quando começamos a ter estes sintomas, meus queridos, é momento de voltarmos, é momento, meus amados, de nos lançarmos, é momento de nos prostrarmos e gritarmos pelo socorro do Senhor, e começarmos as nossas lutas espirituais, e dizer para o Senhor: Senhor, a minha carne quer aquela bandeja, a minha carne quer estar lá, mas Senhor, por misericórdia, eu não quero abrir mão da minha herança. E meus amados, muito antes de cair, muito antes de ceder aos convites, às bandejas, aos manjares, o Espírito de Deus, Ele vai tocando a campainha, Deus vai trazendo os sinais, mas muitas vezes nós ignoramos os sinais do Espírito Santo, nós não damos atenção aos sinais do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes o toque do Espírito de Deus, Ele vai tocando, o Espírito de Deus vai sinalizando, e nós vamos, meus amados, ignorando. Talvez, minha irmã, meu irmão, você está ignorando o toque do Espírito Santo, que está aí tocando, te sinalizando, te mostrando que o diabo está te apontando uma bandeja, que o diabo está te sinalizando um outro caminho, e o Espírito de Deus está aqui agora te advertindo e te chamando: não ceda, não abra mão, não despreze a minha herança, a herança que o Senhor tem preparado para a sua vida. E eu volto a dizer, meus queridos, só abrimos mão, só desprezamos aquilo que verdadeiramente não tem mais peso para nós, não tem mais nenhuma importância para nós, porque aquilo que verdadeiramente tem importância, aquilo que verdadeiramente, meus amados, é como um tesouro, aquilo que nós prezamos, mesmo nos embates, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo prostrados, nós lutamos, porque não queremos abrir mão da herança. E eu insisto no seu coração nesta noite, meus queridos e amados irmãos, se você está nesta condição, comece agora, volte-se para o Senhor, volte-se para a mesa, grite pelo socorro do Senhor e diga: Senhor, eu estou a ponto de desprezar a minha herança contigo no teu reino. Senhor, eu estou a ponto de ceder a esta bandeja, eu estou a ponto de seguir este caminho. Senhor, tem de misericórdia de mim. Igreja, neste momento, se você está nessa condição, meu irmão e minha irmã, meu amigo, se você está nessa condição neste momento, comece a clamar, grite pelo Senhor, e Deus vai te tirar deste lugar, e Ele vai te trazer de volta para a mesa. Ele vai novamente, aleluia, te conectar, e você vai voltar, aleluia, a sentir o gosto, aleluias, o gosto e o prazer pela herança que nos foi garantida em Cristo Jesus. E meus queridos, Jacó, ele já conhecia este lado de Esaú. Ele estava ali, aquela pessoa pacata, mas centrada, conectada. Ele já conhecia
o seu irmão. E meus amados, como que nós precisamos estar, meus queridos, conectados em Deus. Quando eu vejo aqui Jacó, quando a Bíblia aqui descreve que ele era esta pessoa pacata, centrada, equilibrada. E meus amados, eu volto a dizer, mesmo que Jacó usou aqui de trapaça, mas trazendo para o espiritual, meus queridos, Deus me faz entender que é nesse lugar que nós precisamos de estar. Neste lugar, meus amados, aonde, eita mistério, neste lugar, onde nós estamos centrados, conectados, atentos. Amados, eu volto a dizer ao seu coração, quando nós estamos, meus queridos, desconectados, o diabo, ele sabe onde nós estamos falhando, onde estamos sendo vulneráveis. Enquanto Esaú estava rodando pelos campos, Jacó estava ali, centralizado na sua rotina, centralizado na sua casa, conectado, pensando nas promessas. Provavelmente o seu pai relatou para eles a promessa de Deus para Abraão e obviamente para o seu filho Isaque, toda a descendência. Talvez, meus amados, aqueles dois filhos cresceram ouvindo as histórias de seu pai Isaque, ouvindo tudo aquilo que Abraão viveu. O seu avô Abraão viveu com Deus. Talvez aqueles dois filhos ali, eles foram criados dentro destes ensinamentos. E meus amados, ao passo que Jacó absolveu, porque ele estava ali centralizado, conectado, ele jamais iria fazer este pedido ao seu irmão, se ele conhecesse a índole do seu irmão. E meus queridos, quando Jacó, ele chega diante de Esaú, pedindo esse direito de primogenitura, ele sabia que o seu irmão não estava prezando por este lugar. E meus amados, o diabo sabe, ele sabe, meus amados, aquilo que é importante para as nossas vidas. E ele sabe, meus queridos, até que ponto nós estamos prontos, eita mistério, a guerrear e a mantermos firmes, seguros com a nossa herança. A herança que nós adquirimos por meio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício de sangue. Amados do Senhor Jesus Cristo, não perca, não despreze, não abra mão da sua herança. Não troque o reino de Deus, não troque os manjares celestiais, a presença do Senhor, por um prato de lentilhas. Quantos estão comendo as bolotas? Quantos estão comendo os pratos de lentilhas, enquanto tem na mesa do Pai uma fartura abundante? Que você possa receber esta palavra no seu coração e que você venha nesta noite continuar firme, convicto, segurando firmemente a herança que está reservado para mim, para você. Eu não sei quais são os seus embates, eu não sei quais são as guerras que você tem guerreado. Talvez você já está como Esaú, cansado da guerra, da batalha, do caminhar. Você já está faminto espiritualmente, você já está tão exausto que você já não está mais nem se importando com as promessas do Senhor. Por misericórdia, não deixa isso no seu coração. Abra o seu coração agora diante do Senhor. Se lance diante do Senhor. Declare para o Senhor e diga: Senhor, eu estou tão cansado, eu estou exausto, eu estou faminto, Senhor. Senhor, eu estou numa guerra, mas eu não quero abrir mão, Pai, da herança que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero sair da tua presença. Senhor, me ajude a manter firme o meu passo diante do Senhor.
Não me deixa sucumbir diante, Senhor, das bandejas, dos manjares. Mantenha firme, meus queridos. Se o Espírito de Deus está sinalizando, se Ele está tocando na sua porta, batendo na sua porta, porque assim diz a Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar e Ele quer cear com você. Ele quer te trazer para este banquete. Fala com o Senhor nesta hora, mas não faça como Esaú. Não despreze a sua herança. Não jogue fora aquilo que Deus preparou para você no seu reino. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nos seus embates, nos seus combates, nas suas guerras. Guerreia, mas mantenha firme a herança do Senhor guardada no seu coração. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que aquele que vencer herdará a herança, o reino dos céus. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Que o Espírito de Deus venha completar ao seu espírito aquilo que as minhas palavras não conseguiram chegar até você. Mas o Espírito de Deus, Ele vai completar dentro do seu coração. Porque a palavra é do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus, obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela advertência que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite. Senhor, tende misericórdia. Não nos deixa, Senhor, desprezarmos o nosso direito, Senhor. O nosso direito de herança que o Senhor nos deu. Eita mistério, Jesus tem de misericórdia. Não nos deixa, Senhor, trocar este lugar tão sublime por coisas tão vulneráveis, tão passageiras. Senhor, tem de misericórdia. Pai, sacia, Pai, sacia nossa alma. Pai, como o Senhor falou conosco no início desta reunião. Leva-nos, ó Deus, para esta fonte. Nos ajude a chegar nesta fonte. Nos ajude a chegar neste lugar de águas tranquilas. E nos ajude a nos alimentar da tua presença. Em nome de Jesus te oramos. Amém.